Então, na semana passada a gente começou, vendo que a gratidão é para todas as circunstâncias. Esse é o ponto básico que a gente começou na primeira semana, quando Paulo fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nós que estamos em Cristo Jesus deveríamos ser gratos em todas as circunstâncias, mesmo aquelas adversas, mesmo aquelas que nós não estamos necessariamente felizes. Então, a gratidão ela não deve ser uma consequência da sua felicidade ou da sua alegria, mas ela precisa ser uma decisão. E aí nós vimos naquela semana todos os momentos em que pessoas ilustres da palavra decidem ser agradecidos, mesmo em momentos muito difíceis. E ao final nós também tomamos essa decisão de sermos agradecidos. E a gente fez até um desafio: coloque lá no Facebook, coloque no nosso grupo motivos de gratidão, e tem sido uma bênção. Eu acho que poderia ter mais. Eu acho que as pessoas são tímidas nessa hora de falar do que elas são agradecidas. A gente vê muito mais reclamação do que gratidão, mas nós temos visto essa expressão começando. Mas de fato, gente, eu acho que é só um começo. Eu acho que a gente tem que aprender realmente a ser agradecido e a expressar essa gratidão. Que foi depois o tema da segunda semana, quando o Eugênio falou sobre lembrarmos o que Deus fez, que eu também mencionei no primeiro dia. Daí o Eugênio falou especificamente sobre isso, a questão de nós transformarmos a nossa história, aquilo que nós passamos, em um testemunho. E esse testemunho em motivo de louvor a Deus. Então você pega a sua história, você observa a sua história e vê: puxa vida, o que foi que Deus fez nessa história? Como que Deus interagiu nesse momento? E eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai achar muita coisa bacana para contar. Do que poderia ter sido diferente, do que poderia ter sido pior ou mais difícil. Outro dia, Carla e eu fomos para Santo Antônio da Platina, E aí a gente está voltando e nós estamos subindo uma reta, assim, uma retona e aquela subidona, e a gente está subindo, a uns 120 por hora, mais ou menos, 110, 120 por hora, dentro do limite permitido pela lei, viu, gente? Porque eu não passo o limite estabelecido, como vocês bem sabem, E aí, eis que vem descendo uma fila de carros, e de repente sai um Corolla, Eu lembro bem, porque eu vi aquela marca da Toyota assim bem na minha cara. O cara sai, entra na minha pista e vem descendo toda, assim. Sabe aqueles negócios que você vê em filme? Indo de frente em frente, e eu... E naquele momento eu fui extremamente grato pelo cidadão que inventou o freio ABS, porque eu meti o pé no freio, o carro segurou e eu consegui tirar, fui para o acostamento e o abençoado passou, ao som da minha buzina, e de outras palavras abençoadoras que eu enviei em direção a ele, Mas veja bem, piadas à parte, a gente podia ter morrido naquela ocasião. É um momento que eu falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mais uma vez salvou a nossa vida, mais uma vez o Senhor poupou a nossa vida. E às vezes a gente não presta atenção nessas coisinhas que vão acontecendo, e que, se você parar para pensar, poderiam ter sido muito piores. Então, de verdade, obrigado, Senhor, porque alguém inventou o ABS, e desde então muito menos pessoas morreram nas estradas. O Senhor deu esse brilhantismo, deu esse insight, dessa ideia para alguém inventar esse sistema que eu não sei como funciona, mas eu sei que funciona. Então, glória a Deus por isso, que bacana, Então, a gente precisa olhar para essas pequenas histórias e falar: puxa vida, eu preciso agradecer a Deus por isso. Eu preciso agradecer a Deus por algo que aconteceu e também por algo que não aconteceu, ou por algo que eu sequer sei se iria acontecer ou poderia acontecer. Mas às vezes eu olho para o jornal e eu vejo certas notícias e eu falo: Senhor, abençoa essa pessoa, livra essa pessoa, consola essa pessoa, e obrigado porque o Senhor tem nos poupado desse tipo de coisa. Porque são coisas terríveis que acontecem e que a gente tem sido liberto delas. Então nós precisamos ser agradecidos, lembrar do que Deus fez e agradecer por isso. Quando a gente lembra da bênção, aquele hino que eu gosto de cantar, Conte as Bênçãos, quando a gente lembra das bênçãos, o nosso coração se torna muito mais agradecido. E o terceiro passo, a Fernanda mostrou na semana passada, que é a prática da gratidão, não só a Deus, mas às pessoas também. Então, praticar efetivamente ser agradecido, expressar a nossa gratidão. Às vezes a gente meio que quer agradecer no atacado também: obrigado aí para todo mundo que me ajudou. Não, chega lá e fala: obrigado porque você fez isso, obrigado porque você fez aquilo, obrigado porque você veio, obrigado porque você, enfim, seja lá o que for. Mas a gente, da mesma maneira que nós não pedimos perdão por atacado, já falei para vocês, você não chega para Deus e fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Fala: não, fala sério. Ou você chega para um amigo e fala: se eu te fiz alguma coisa, me desculpa. Não é assim que a gente pede perdão.
Fala, olha, o que foi que eu te fiz? O que aconteceu? Né? Então me perdoa. Da mesma forma você fala, olha, obrigado porque você fez isso. Obrigado porque naquele momento você interagiu na minha vida, você me ajudou dessa maneira ou daquela maneira, né? Rafael, obrigado porque você tocou hoje, liberou o Victor para tocar baixo e me liberou para estudar minha pregação que eu não consegui terminar, sabe? É assim, então a gente fala para a pessoa, você fez isso e você me ajudou dessa maneira, muito obrigado por isso, né? E aí eu acho que a gente podia até ter parado por aí. Confesso para vocês que a minha ideia na série era falar assim, não, vamos parar aqui, agora a gente faz um domingo só de celebração e pronto, e a gente faz uma festa aí, e vamos fazer só música e tal. Mas aí, enquanto eu estava procurando o que falar hoje, né, o Espírito Santo falou comigo, né, assim, através da Carla. A Carla chegou e falou, olha, o que você acha? Eu acho isso, isso, isso. Eu falei, puxa, é verdade, a gente precisa tratar disso, né? E eu vi que ainda há algo que a gente poderia falar sobre esse estilo de vida, sobre como termos esse estilo de vida de gratidão, como alcançarmos isso de forma natural. E aí eu lembrei de uma música do Que Demais, alguém lembra daquela música? Gratidão vem do coração, lembra dessa? E é contagiante, sim, não vou mudar mais de opinião, porque gratidão é bom em você e em mim, isso, né? E aí eu lembrei disso, né? Puxa vida, gratidão vem do coração. É verdade, gratidão vem do coração. A gratidão vem da nossa alma, do centro das nossas emoções, que é o que a Bíblia chama de coração. Quando a Bíblia fala de coração do homem, ela está falando da alma, o centro das emoções, de onde vêm todos os nossos sentimentos, esse é o coração, né? O problema é que o nosso coração é volúvel, ele oscila muito. Tem uma palavra que diz que o nosso coração é enganoso, que a gente não pode confiar no coração. O pessoal confunde aquele versículo, né? Seja a paz de Deus o árbitro de vossos corações, mas é a paz de Deus que é o árbitro, não é o coração que é o árbitro, a paz de Deus, né? O pessoal fala, confia no seu coração, e a Bíblia fala, não confie no seu coração, confie na paz de Deus, né? O nosso coração, ele oscila, ele é volúvel. Você está feliz, você está agradecido. Você está infeliz, você está desagradecido, você está murmurando, não é assim? A gente está bem, a gente está agradecido, a gente está contente, a gente quer celebrar. Não está, é o contrário. Por isso, hoje eu decidi falar sobre como cuidar do coração. Para sermos agradecidos, nós precisamos cuidar do nosso coração. E a palavra lá em Provérbios diz o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, o salmista afirma que do coração das nossas emoções vem vida, né? Que é o que a gente acabou de ver, você está feliz, vem vida, mas você está triste, vem morte, porque do mesmo coração que vem a alegria, vem a depressão, do coração que vem o ânimo, vem o desânimo. Então a gente vê que vida e morte procedem do mesmo lugar, dependendo da maneira com que a gente trata ou que a gente sente nesse coração. E é interessante quando eu trabalho com os casais, a maioria de vocês já fez o curso de casais ou o curso de criação de filhos, né? E eu explico a origem das atitudes e a gente vê que elas seguem uma sequência bem assim, linear, né? Então, há um fato, acontece algo, esse acontecimento gera um pensamento, você pensa alguma coisa e depois você sente algo, aí vem o seu coração. Baseado naquilo que você pensou, você tem uma emoção e essa emoção te leva a ter uma atitude. E depois da atitude você sofre as consequências boas ou ruins dessa atitude, né? Onde é que está o coração ali? Ele está na emoção. E a emoção ela tem o poder de filtrar o nosso pensamento. De acordo com o que você sente, você pensa. De acordo com o que você pensa, você sente. Se torna um ciclo vicioso. Se eu estou bem, eu penso bem. Se eu estou mal, eu penso mal. E a gente acaba tendo aqueles gatilhos, né, que a gente fala tanto. E tudo volta para o quê? Para como o nosso coração está. Então nós precisamos cuidar dele, porque a gente não pode mudar os fatos, o que acontece, acontece, mas a gente pode mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de reagir, isso pode ser mudado. Por isso o nosso coração precisa estar saudável, limpo, né? Um coração peludo não produz coisa boa, sabe? Peter Scazzero, um pastor lá numa igreja nos Estados Unidos, no Brooklyn, eu fui para lá uns 4, 5 anos atrás fazer um curso com ele, e ele escreveu um livro maravilhoso que ele fala sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, e basicamente o que ele fala é o seguinte, se você não está saudável nas suas emoções, você não vai conseguir estar saudável na sua espiritualidade, porque as suas emoções se tornam um filtro, através do qual você interpreta os fatos, você interpreta a vida, e você reage a ela.
E mais ou menos isso, ele está dizendo, basicamente, ele está traduzindo aquilo que Jesus já havia dito lá em Mateus. Como você pode falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está peludo, meu amigo, você não vai ser agradecido. Se você só tem ressentimento, tristeza, dor, raiva, amargura, vontade de atropelar o cara que passou na tua frente, você não vai ser agradecido. Porque o teu coração está cheio de tristeza. Então eu tenho que perguntar, do que é que o seu coração está cheio hoje? Com os frutos do Espírito, né? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Ou são com os frutos das circunstâncias em que você está vivendo? Do que está cheio o seu coração? Ou está com ressentimento, com dor, com tristeza, amargura, cansaço, estresse, raiva, sabe lá Deus o que mais, né? Então, para sermos verdadeiramente agradecidos, essa verdadeira gratidão não pode ser de boca para fora, ela tem que ser de coração para fora. Tem que sair do coração, né? Porque, de fato, a gratidão vem do coração, né? Para isso, então, nosso coração precisa ser protegido. Nós temos que cuidar do coração e nós vamos fazer isso em 3 dimensões. E a primeira, e é a mais simples, eu acho, é dos fatores externos, daquilo que vem de fora, tá? Que são a mídia, por exemplo, os jornais. Já contei para vocês, eu evito ficar lendo jornal o tempo todo. Agora eu dei uma recaída recentemente, preciso retomar minha disciplina. Mas assim, você lê jornal, o que você vê? Só desgraça, só tragédia, só coisa ruim. Você fica feliz? Alguém aqui fica feliz quando lê jornal? Não. Você fica irritado, você fica nervoso, briga com a mulher, briga com o marido, né? Porque você vê notícias horríveis. Tem que cuidar. O que você joga no seu coração? Tá? Com o que você alimenta o seu coração? Propaganda, gente. A gente vê certas propagandas que deixam a gente descontente. Você está feliz com o teu carro até você ver que lançaram um modelo mais novo. Você está feliz com o teu celular até ver que lançaram um modelo mais novo, né? Então eu contei para vocês a minha história com a Men's Health, uma revista super bacana sobre saúde masculina, que eu parei de assinar, porque eu vi aquela revista, eu só percebia quão gordo, velho, careca e fora de forma que eu estava, né? E todas as coisas que eu não poderia comprar, porque lá na última página tinha lá uma lista dos gadgets, dos lançamentos do momento, tudo de bom, tudo que eu quero comprar, mas não posso. Falei, caramba, essa revista, ao invés de me inspirar, me tornar uma pessoa melhor, está me deixando descontente, né? Então eu vou parar de assinar e vou ser um gordo feliz. Pronto. Né? Você entende? Então, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão. Fala, poxa, eu tenho que cuidar com o que eu vejo. Senhoras, revistas de moda. Você compra aquela revista de moda cheia de modelos maravilhosas, todas photoshopadas. Aí você se olha no espelho e fala, puxa vida, um dia eu fui assim, mas não sou mais. Quer saber? Nem elas são de fato assim. Porque se você vê aquelas mocinhas sem o Photoshop, sem os filtros, você vai falar, né? A realidade também as alcançou, né? O tempo e a celulite, sei lá mais o que mulher sofre, também as alcançou, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que geram descontentamento para nós. A mídia, às vezes, traz tristeza, irritação, frustração. A propaganda, ela traz descontentamento, ela traz um sentimento de que eu não sou bom o bastante, que eu não tenho o bastante, que eu não faço o bastante. E também, gente, por último, aqui dentro desse contexto de fatores externos, pessoas tóxicas. Me desculpe, mas agora eu preciso ser um pouco chato. Mas é o papel do pastor, de vez em quando, ser meio chato e falar umas coisas difíceis. Nós temos que tomar cuidado com algumas pessoas com quem a gente convive. Porque há pessoas que tiram a nossa paz, há pessoas que tiram a nossa alegria e há pessoas que tiram a nossa gratidão. Elas nos empurram para baixo, elas não somam, elas subtraem da nossa vida, sabe? E isso não é novidade. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo nessa carta. Ele diz assim, Timóteo, sabe, olha só, nos últimos dias, será que nós estamos nos últimos dias ou não? Eu acho que estamos. Sobrevirão tempos difíceis. Está fácil para alguém aqui? Está fácil? A vida está fácil? Não? Então eu acho que a gente pode falar que nós estamos nos últimos dias, né? Porque sobrevirão tempos difíceis, nós vivemos tempos difíceis. Então, sobrevirão tempos difíceis. Pois, olha só, por que serão difíceis os tempos? Porque os homens serão egoístas, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingratos. Estão vendo ingratos aí? Lá no meio. Ingratos, né?
irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Você conhece alguém assim? Você tem visto pessoas assim perto de você? Pessoas que são avarentas, são arrogantes, são egoístas, blasfemadores. O que é blasfemador? Aquela pessoa que brinca com Deus, que fala de Deus de uma maneira jocosa, né? Desobediente aos pais. Cadê os nossos filhos? Olha, ingratos, irreverentes. E ele continua com a lista, olha lá. Caluniadores. O que é caluniador? Quem fala mal dos outros, quem inventa mentira a respeito dos outros. Sem domínio de si, sem domínio próprio. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa parte que eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, quando a gente prefere ficar dormindo do que estar em comunhão com a igreja, será que a gente está sendo mais amigo do prazer de estar na cama do que no prazer de estar com Deus, perto dos amigos, né, da família? Aí esse textinho aqui, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Aqui é muito interessante, porque quando Paulo fala piedade, se você olhar lá no grego, a palavra que ele usa para piedade significa caráter de Deus. Em inglês chama godliness, ser parecido com Deus, ter o caráter de Deus. O que ele está falando é que essas pessoas parecem ter o caráter de Deus, mas não têm o poder, ou seja, elas não têm o verdadeiro Espírito de Deus, não têm o Espírito Santo. Então elas são falsas. Ou seja, o que Paulo está falando é que talvez dentro da igreja haja pessoas assim, que parecem ter o caráter de Deus, parecem ser cristãs, falam como cristão, agem como cristão, tem até a Biblinha debaixo do braço, mas não têm o poder, não têm o Espírito Santo, porque de fato não são cristãs. Aí olha o que Paulo fala a respeito, o que a gente deve fazer a respeito delas? Foge também destas. Fuja. Não é o Eli que está falando, é o apóstolo Paulo que está falando. Se você não gostou, reclama com ele. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você falou muito duro. Quem é você para falar um negócio desse? Não sou eu que estou falando, gente, é Paulo que está falando. Se há pessoas assim na sua vida, fuja delas. Ore por elas, clame pela vida delas, mas não fique perto. Porque essas pessoas nos atrapalham a ter intimidade com Deus e a ter gratidão a Deus. E aí nós também temos que olhar no espelho e falar, será que eu estou sendo assim em algum momento da minha vida? Mas esse é um outro capítulo, é para outro dia, eu não vou falar sobre isso agora. Mas a gente também precisa olhar toda essa lista que Paulo dá e falar, puxa vida, será que tem algo assim que eu tenho feito, que eu tenho agido dessa maneira e que estou fazendo as pessoas fugir de mim? Né? Então, enfim, esses são os fatores internos, nós temos que olhar para isso. Então, olha o que você lê, olha o que você recebe e olhe com quem você anda. Presta atenção nessas coisas que estão afetando talvez a sua capacidade de ser ou não agradecido. E aí nós temos os fatores internos, aquilo que vem de dentro de nós mesmos, né? Que vem da nossa própria alma, tá? Que aí é o MRC, que eu já falei inúmeras vezes, que você já sabe até de cor. O que é MRC? Modo reclamatório constante. Alguém conhece, não vou falar se você sofre com isso, mas você conhece alguém que sofre de MRC? Né? Modo reclamatório constante. O que é modo reclamatório constante? É o Harry Har-Har. Lembra do Harry Har-Har? Quem é mais velho sabe do que eu estou falando, né? Aquela hiena que falava, ó dia, ó vida, ó azar. Tudo estava ruim, tudo estava péssimo, nada estava bom, nada jamais era o bastante para o Harry Har-Har. E há pessoas que têm síndrome de Harry Har-Har. Vive a vida reclamando, vive a vida lamentando, né? Para a gente vencer o MRC, a gente precisa colocar em prática Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que transformar a nossa mente. E quando a gente fizer isso, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Tem que transformar a nossa mente, a gente tem que mudar a maneira de pensar. Como você pensa. Você tem que alinhar o seu pensar com a palavra de Deus. Como Paulo fala ali em Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que é, olha só, verdadeiro, tudo que é respeitável, o que é justo, puro, amável, de boa fama, e se há virtude e louvor. O que a gente tem que fazer com isso? Ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento. Então não é com a mídia, não é o que você leu no jornal, não é o que você viu na TV, não é o que alguém te falou que vai ocupar a sua mente. Eu acho que a nossa mente fica muito ocupada
com as coisas que a gente vê e ouve e alguém nos fala, e sabe, você vai dormir, acorda no meio da noite lembrando o que alguém te falou e você não conseguiu digerir. Acontece isso com você às vezes? Comigo acontece, alguém me fala uma palavra atravessada, eu acordo 3 da manhã, nossa, a pessoa me falou isso. E eu fico lá pensando, isso ocupando a minha mente. O que deveria ocupar a minha mente? Justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, isso deve ocupar a minha mente. Isso que deve ocupar a minha mente. E com isso, o que a gente faz? A gente nós nos enchemos do que provém de Cristo, lá em Colossenses, habite ricamente em vós. Gente, habitar significa morar, não é visitar. Paulo não está falando assim, que visite de vez em quando a vocês a palavra de Cristo. Não, habite ricamente, com toda a sua plenitude, com tudo que ela há. A palavra de Cristo, como que ela vai habitar em nós? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, mutuamente. Por isso a gente tem que estar junto como igreja, e por isso às vezes eu fico frustrado quando os irmãos se revezam para vir na celebração. Eu estava comentando quinta-feira passada na nossa reunião, fala, puxa vida, a gente olha na lista lá que nós temos dos nossos membros, né, das pessoas que estão aí com a gente, tem mais de 120 pessoas, mas no domingo nunca tem mais que 60, o pessoal se reveza, né? E isso me preocupa, por quê? Porque a palavra diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, é para estarmos juntos, aprendendo juntos, nos aconselhando juntos, como em toda sabedoria, louvando a Deus, cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres, tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Dando por Ele graças a Deus. E quando a gente faz isso, a palavra de Deus habita em nosso coração, ela habita em nós e ocupa o nosso pensamento. E aí nós não damos espaço para todas aquelas coisas que a nossa alma quer reclamar, quer falar mal, quer murmurar. Fala, não, eu tenho a paz do Senhor, eu tenho a graça de Deus. Por quê? Porque eu fui instruído, eu fui aconselhado, eu recebi a sabedoria, louvando a Deus, salmodiando a Deus, cantando a Deus com gratidão. E a palavra de Cristo habita em mim ricamente. Não apenas me visita uma vez por semana quando eu vou no culto de domingo. Ela habita em mim todos os dias, na minha mente, no meu coração. E aí, eu ia acabar aqui. Eu tinha pensado assim, está ótimo esses 2 pontos, então a gente protege o nosso coração dos fatores externos, a gente protege o nosso coração dos fatores internos, e eu acho que está ótimo, a gente acaba o culto mais cedo, e aí o pessoal faz um louvor e tal, e vamos embora. Aí o Espírito Santo falou, só que não. Tem mais um fator que eu acho que você está esquecendo. Uma terceira dimensão que a gente precisa lembrar e precisa se proteger dela também, que é a dimensão dos fatores espirituais. Os fatores espirituais. Que de verdade, aqui, gente, daria para a gente fazer um capítulo a mais na série. Quando eu vi isso aqui, eu pensei, puxa vida, acho que eu tinha que ter mais um domingo para falar sobre isso, porque só isso aqui daria um domingo inteiro. Mas como semana que vem a gente já começa a nossa celebração pré-natal, vamos dizer assim, entra dezembro, vamos fazer a nossa... como é que chama? Natal lá, Marilda, que a gente faz? O Advento, né? Vamos fazer o Advento e tal, preparação para o Natal. Falei, eu queria encerrar agora em novembro, então eu vou enfiar aqui no finalzinho a terceira dimensão, tá? Mas vocês podem até continuar a dar uma estudada em casa com mais cuidado esses versículos, né? Porque a semana que vem a gente começa a falar do Natal. Mas a terceira dimensão que nós precisamos proteger o nosso coração e que a gente não para pensar muito ou prestar atenção é a dimensão espiritual. Paulo lá em Efésios, ele diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí dá aquele arrepio na espinha, tem gente que fala, nossa, não gosto de falar desse negócio de demônio, de capeta. E é o que o diabo mais quer que você faça, é não falar sobre isso. Porque aí você continua ignorante a esse respeito e continua sendo manipulado e não percebendo o que ele está fazendo às vezes na sua vida, através de pessoas ou através dos seus sussurros malignos aí, né?
O fato é, nós estamos sujeitos aos ataques do inimigo também, né? Ele quer nos animar, ele quer nos derrotar, ele quer nos deixar cabisbaixos, né? E às vezes ele usa pessoas para fazer isso. E às vezes ele usa outros recursos, né? A opressão, você sente aquele cansaço, você sente aquela tristeza. E aí nós precisamos lembrar, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados, contra potestades, contra esses dominadores desse mundo tenebroso, né? E aí eu lembro até de um livro que eu li anos atrás, Esse Mundo Tenebroso, um livro muito bom, se alguém quiser ler, excelente, fala sobre essa questão, é um romance, mas ele fala bastante sobre essa questão do reino espiritual, explica bem, né? Então nós não podemos deixar de lembrar dessas coisas e proteger o nosso coração em relação a isso também. E a continuação desse texto, Paulo já explica, né, como que a gente faz. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, porque não dá tempo, mas é muito importante a gente saber que há um reino espiritual, há um mundo espiritual que tenta nos oprimir, que tenta nos atacar. Mas nós temos todas as armas, nós temos todos os recursos à nossa disposição para sairmos ilesos dessa batalha, para sairmos ilesos, né? Para sermos vencedores nessa batalha. E Paulo continua aqui no versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai com os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com os quais poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cingidos com a verdade, a palavra de Deus e a verdade de quem nós somos em Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo. Aquela série que eu fiz um mês e meio atrás, né, a essência do Evangelho, quem nós somos. Nós somos perdoados, nós somos vivificados, nós somos incluídos, nós somos filhos. Você precisa saber quem você é. Essa verdade você precisa dominar na sua vida, abraçar e saber quem você é em Cristo. O que Cristo fez, né, de você hoje. Tá? A couraça da justiça, lembrar que Jesus é a nossa justiça e que Ele nos justificou. Nós somos justificados, nós fomos feitos justos em Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Então, não há acusação mais que nos alcance, porque nós temos a justiça de Cristo. Então, aquela acusação, aquele peso que vem sobre nós, fala, eu fui justificado em Jesus, eu sei disso, eu creio nisso, eu vivo isso. A preparação do evangelho da paz, evangelho da paz. Tem gente por aí pregando o evangelho da condenação, gente. É triste quando eu vejo isso, pessoas pregando um evangelho que condena, que lança culpa, que lança peso. O evangelho de Cristo é o evangelho da paz. Ele veio para que tivéssemos paz com Deus. É sabermos que nós estamos em paz com Deus. Nós não estamos mais debaixo da condenação. O escudo da fé, a base de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É fé, é crer naquilo que você não vê. O capacete da salvação, de novo, a sua condição em Cristo. Em Cristo nós fomos salvos. Nós estamos salvos, nós temos a vida eterna. A nossa morada já está garantida. Não há nada que possa nos tirar isso, gente. O diabo pode vir, pode falar o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser. Você fala, meu amigo, eu sou que nem Paulo, cara. Para mim morrer é lucro. Porque a minha morada está garantida e lá vai ser muito melhor que aqui. Está entendendo? Então, não tem o que temer. Não tem o que fugir da briga, fugir desse confronto, porque eu sei que eu tenho a vitória, porque eu já tenho a vida eterna, eu já tenho essa morada, eu já tenho a salvação. E por último, a espada do Espírito, que é o poder para ser transformado e para transformar. Porque é Ele quem faz a obra, é Ele quem completa a obra, é Ele quem nos convence, é Ele quem age, é Ele quem cura, é Ele quem levanta, é Ele quem faz e acontece. E nós temos o Espírito em nós. E isso é incrível, isso é fantástico. Então, essa é a armadura de Deus, né, que Paulo chama de armadura de Deus. E quando nós nos revestimos com essa armadura, nós somos inabaláveis. Nós somos inafetáveis, não só nessa dimensão espiritual, mas em todas as dimensões. Se você for ver bem, você está protegido em todas as áreas da sua vida.
quando você veste essa armadura, você aprende a lidar com todas essas áreas da sua vida e você guarda o seu coração desses ataques internos, externos ou espirituais. E aí você consegue ser naturalmente, verdadeiramente agradecido. Porque o teu coração está protegido. E ele não é mais um coração peludo. Agora ele é um coração onde habita a palavra de Deus, ricamente. Onde habita a presença do Espírito Santo. Gente, gratidão vem do coração, né? Ela é fruto desse coração agradecido, desse coração onde o Senhor habita. Eu sei que parece que é meio redundante, mas não é. O teu coração precisa estar agradecido para que ele transborde gratidão. É um ciclo virtuoso, né? Vamos voltar lá para o nosso comecinho? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, gratidão é uma fonte de vida, ela vivifica a nossa vida, mas para que ela se torne natural, se torne verdadeira, a gente precisa então guardar esse coração. E esse é o nosso desafio hoje. Sermos mais atentos do que a gente tem permitido chegar até o nosso coração. Às vezes eu acho que a gente está muito displicente, né? Na oração de hoje cedo, Saulo falou assim, que eu seja mais diligente. E eu acho, às vezes, nós somos displicentes, nós prestamos pouca atenção naquilo que nós fazemos, como nós agimos, e isso afeta o nosso coração e deixa ele realmente muito cabeludo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, filtrar como você alimenta a sua alma, o que você tem recebido de braços abertos da televisão, do Facebook, da mídia, da internet, sei lá de onde. Abandonar essa murmuração. Quando você perceber que você está nesse MRC, falar, peraí, aperta pausa, volta a fita, vamos mudar essa atitude porque não está legal, estou reclamando demais. E vestir essa armadura de Deus, vestir a armadura, lembrar quem você é em Cristo, saber que Ele é a sua justiça e que você está em paz com Deus. Você está em paz com Deus. Abraçar sua condição em Cristo e usar e abusar do poder do Espírito Santo, crendo que é Ele quem faz, que é Ele quem vai completar a obra. Gente, isso não é legalismo. Eu sei que a gente começa a falar muito em fazer e deixar de fazer, as pessoas já pensam, ei, tá vendo? Já botou uma lista na parede do que eu tenho que fazer. Isso não é legalismo, gente, isso é sabedoria. Isso é sabedoria, você se alimenta bem para ter um corpo saudável, nós estamos falando a mesma coisa. Isso é sabedoria. Que fique claro, você não tem que fazer nada disso que eu estou falando. Você não tem que fazer nada disso. Mas você pode fazer tudo isso. Você pode fazer. E se você fizer, eu tenho certeza que o seu coração vai ser protegido. Tenho certeza. O seu coração vai estar muito mais protegido. E você não apenas vai ser mais agradecido, mas você vai viver muito melhor. Você vai estar muito mais satisfeito, muito mais feliz. E aí a gratidão vai ser uma consequência. E aí você vai estar mais satisfeito e mais feliz ainda. E aí vai ser uma consequência de novo. E você vai entrar nesse ciclo virtuoso de gratidão em gratidão, de bênção em gratidão e bênção em gratidão. E a sua vida vai se tornar cada vez melhor. E você vai ser cada vez mais agradecido como consequência do que você tem vivido. Amém? Eu quero chamar a banda aqui para tocar aquela música de novo. É uma música antiga, né? Vocês viram que a gente botou uma velhinha hoje no meio? A Sueli gostou, né, Sueli? Né, Sueli? Sueli, gostou da música, Sueli? É do seu tempo, né? Eu pensei assim, os idosos vão gostar, né? Mas era para fazer surpresa no final, daí ela já entrou no meio, eu falei, tudo bem, assim o pessoal já deu uma pré-ensaiada. Mas eu pensei nessa música durante a semana, eu pensei, puxa, essa música pode ser o tema da nossa série, né? Porque a letra dela fala assim, por tudo o que tem feito, por tudo o que vai fazer, né? Eu quero agradecer. Por tudo que Deus já fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, nós podemos agradecer. Nós podemos agradecer por antecipação, né? Porque a gente sabe que Deus é bom e que Ele nos ama e que tudo que Ele faz por amor a nós. Então a gente pode ser agradecido. Então nós vamos cantar, nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor nos capacite a viver todas essas coisas que a gente viu nessa semana, porque como a gente viu lá no comecinho, o Senhor se agrada quando nós temos um coração agradecido, né?
Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá todos os motivos possíveis e impossíveis para sermos agradecidos. Porque o Senhor mandou seu Filho Jesus para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Sem que nós merecêssemos coisa alguma, o Senhor entregou a sua própria vida por nós. Começa por aí, Deus, que é isso, né? Como que a gente pode compreender tamanho amor? Então nós queremos te agradecer por isso, Senhor, pela vida que nós temos em Jesus, pela salvação, pela vida eterna, por esse lar que o Senhor está preparando para nós, por todas as bênçãos visíveis e invisíveis, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós somos gratos, Senhor, nós somos gratos. E se há em nosso coração alguma ingratidão, alguma murmuração, que o Senhor nos ajude a vencer isso, a tirar isso do nosso meio, a sermos libertos disso em nome de Jesus. Que o Senhor nos capacite a proteger o nosso coração desses fatores internos, externos e espirituais. Que nós possamos perceber a ação do inimigo afetando os nossos relacionamentos, afetando a nossa saúde, a nossa disposição mental, e que em nome de Jesus nós tenhamos a ousadia e a fé de repreendê-lo e sermos livres em nome de Jesus. De fato, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus toda ação do inimigo sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida desta igreja. Nós repreendemos, Pai, o cansaço, a murmuração, a preguiça, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido, Deus, de florescer como o Senhor planejou. Nós repreendemos em nome de Jesus. E nós pedimos libertação e um despertar, Pai, sobre a Tua igreja. Que nós possamos compreender o chamado que o Senhor nos deu e aquilo que o Senhor amaria nos ver fazer, Pai. Nós sabemos que nós não temos que fazer coisa alguma, mas nós sabemos também que há coisas que o Senhor gostaria de ver a gente fazer, que alegraria o Teu coração, Pai. Então que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos coloque nessa dimensão de compreender aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor ama, em nome de Jesus. Que nós possamos ser capazes de abandonar aquilo que o Senhor não ama, aquilo que Te entristece, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos levante como uma igreja que faz diferença, que o Senhor nos levante como uma igreja agradecida, uma igreja que Te louva e que Te adora, porque Te ama e porque é grata, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.